Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em algumas daquelas frases bem populares, sabe? Aquelas que muita gente atribui a Jesus, mas que, segundo o material que estamos analisando, não batem exatamente com o que está nos textos bíblicos. A análise de hoje parte exatamente desta pergunta, que é bem provocativa. Ela é o nosso ponto de partida para investigar essa diferença que existe entre a percepção cultural que temos hoje e o que as escrituras realmente dizem. Ok, vamos lá. O nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender esse conceito do Jesus inventado. Depois, vamos examinar três grandes temas: a promessa de conforto, a ideia de uma fé sem exigências e aquela dupla função de salvador e juiz. E no final, a gente chega na conclusão do material. Então, a ideia central da fonte é que existe uma versão mais moderna, mais adaptada à nossa cultura, dos ensinamentos de Jesus. E essa versão, muitas vezes, acaba ofuscando a mensagem original, que seria bem mais exigente. É essa tensão que a gente vai explorar agora. Vamos começar pelo primeiro tema, que foca nessas ideias populares que, segundo a análise, prometem uma vida mais confortável, com menos problemas, quase um mar de rosas. Essa é uma crença que a gente vê bastante por aí, né? A ideia de que seguir os ensinamentos cristãos vai, de alguma forma, eliminar as dificuldades da vida. É como uma promessa de um caminho mais tranquilo, mais suave. Agora, olha que interessante o contraste que a fonte aponta. Essa passagem não só fala que as aflições são uma certeza, como as coloca como uma realidade que precisa ser enfrentada. A mensagem aqui é de coragem, não de eliminação do problema. Aqui temos outra ideia muito comum, o conceito de que a fé é um caminho para a prosperidade e para a riqueza material. A famosa teologia da prosperidade bebe muito dessa fonte. E, em contrapartida, a fonte traz este versículo, que é um alerta bem direto contra o amor ao dinheiro e o foco nas riquezas aqui da terra. O ponto, segundo o texto, é que é preciso escolher entre um ou outro. Partindo para a segunda parte da nossa análise. Aqui, a gente vai um pouco mais fundo, explorando o argumento da fonte sobre como fé, mudança de vida e obediência se relacionam. Essa talvez seja uma das frases mais conhecidas de todas. Ela passa aquela ideia de um amor incondicional, que muitas vezes é interpretado como uma aceitação total, sem a necessidade de nenhuma transformação pessoal. Só que a fonte argumenta que esse amor divino vem junto com o chamado. E a palavra-chave aqui é arrependam-se. Isso não é sobre ficar parado onde se está, né? Pelo contrário, implica uma mudança fundamental de direção. Essa ideia vem muito da doutrina da salvação pela graça. A interpretação popular é que, como Cristo já fez o sacrifício, as nossas ações, os nossos frutos, perdem a importância. E olha só que maneira brilhante de ilustrar o contraponto. A fonte usa essa metáfora da árvore para mostrar que uma fé que é genuína, por natureza, vai produzir resultados que a gente consegue ver, os tais bons frutos. Nesse caso, a fé é vista quase como uma ferramenta. Uma forma de realizar desejos pessoais, de alcançar objetivos. É como se fosse um poder para manifestar a própria vontade. A fonte, então, apresenta essa oração do próprio Jesus para argumentar exatamente o contrário. A fé bíblica, por esse ponto de vista, seria sobre se submeter a um plano divino, mesmo que esse plano vá contra o que a gente quer. Chegamos à terceira parte da análise, que lida com o que a fonte considera um aparente conflito, o papel de Jesus como Salvador e, ao mesmo tempo, como juiz. Essa é uma ideia pluralista, muito forte hoje em dia. A de que existem vários caminhos espirituais e todos eles são igualmente válidos para chegar até Deus. Para contrapor, a fonte usa esta declaração, que é bem direta, para apresentar o argumento da exclusividade. A afirmação aqui é singular, ou caminho, e não plural, um dos caminhos. Contradiz diretamente o pluralismo. Essa é uma percepção muito comum, né? A imagem de uma figura que é pura misericórdia, que só perdoa, mas que nunca vai exercer nenhum tipo de julgamento sobre o que as pessoas fazem. E para fechar essa sessão, a fonte traz esta passagem como evidência. O ponto aqui é que os papéis de salvador e juiz não seriam contraditórios, mas, segundo o texto, ambos foram dados à mesma figura. Bom, chegamos na reta final, agora a gente vai ver uma comparação bem direta, lado a lado, desses dois retratos de Jesus que foram discutidos até aqui. Esse slide aqui é o ponto alto da análise visual.
De um lado, temos os comandos diretos que a fonte cita: arrependam-se, tome a sua cruz. Do outro, as frases populares que oferecem conforto, aceitação, sem pedir nada em troca. O contraste é gritante, né? Então, para resumir o argumento principal da fonte, as frases modernas vendem uma mensagem, digamos, mais fácil de engolir. Já o texto bíblico, por outro lado, apresenta um chamado que envolve arrependimento, sacrifício, e a promessa final, segundo essa visão, não é de conforto aqui na terra, mas sim de salvação eterna. E a gente termina com essa pergunta, que resume perfeitamente a tensão central de todo o material. Fica aí a reflexão sobre qual seria o propósito fundamental da fé, dependendo de qual interpretação a gente escolhe seguir.